Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Olá, está começando mais um programa Arquibancada Caipira e com muitas novidades aí sobre a Copa Paulista, o Amador do Estado, as semifinais do Amador do Estado, os confrontos entre Ferroviários e União Presidente Dutra, Bandeirante de Brodowski e Guarani de Assis, e também o quadro no baú aí com novidade da Copa Libertadores da América entre o confronto histórico de Palmeiras e Boca Juniors. Olá, Rodrigo. Gravando aqui nessa quarta-feira à noite, pré-Palmeiras e Boca, né? A gente vai lembrar um pouco esse jogo do passado, de 94, quando o Palmeiras venceu por 6-1. Mas começando o programa, a gente vai falar do Amador do Estado, que já tá na fase de semifinal e já aconteceram os primeiros jogos, né, Mário? Amador do Estado. Isso, no último sábado, né, no dia 20 de outubro, o Bandeirante em casa, né, em Brodowski, venceu o Guarani de Assis pelo placar de 4-0, né, um baita resultado para o Bandeirante, que vai encaminhando a sua classificação para a final, né, os gols do Bandeirante foram feitos pelo jogador Wellington, número 5, o Cleverson, número 10, Kleber e Luciano fizeram os 4 gols, foram no segundo tempo, um baita resultado aí pro Bandeirante, né. Grande resultado, 4-0, ele praticamente eliminou o Guarani, né? Provavelmente vai fazer a final, a não ser que aconteça alguma coisa muito catastrófica. Pode até dar WO. Olha, nesse campeonato. Pelo que tá rolando nesse Amador do Estado, olha... WO dá 3-0, com 4-0 classifica. É um fato curioso nesse ano, a quantidade de WOs que está acontecendo, né? E você pega a própria campanha do Guarani de Assis. O Guarani de Assis chega nas semifinais aí pra enfrentar o Bandeirante, tendo apenas 3 jogos. Ele teve 3 jogos para chegar na semifinal, né? O primeiro confronto, que foi contra o Lajeadense, teve um jogo e depois outro WO. Depois enfrenta o Rosenboys, e aí os 2 jogos foram anulados, porque o Rosenboys foi eliminado da competição. E depois só enfrentou o Vasco da Gama, né, da Liga Rio Pardense. Então no total foram só 3 jogos para chegar nas semifinais. E aí pega o Bandeirante de Brodowski, que tem uma história no Amador do Estado, campeão de 2002. Fica complicado, né? Toma de 4-0, a vantagem aí difícil reverter. Porque jogo em casa, então acho que vai aparecer pro jogo. Mas se fosse fora, não sei não, viu? Acho que talvez nem viajassem, acabariam desistindo já do jogo uma competição que, por causa disso, ela perde um pouco a graça e tudo, porque teve poucos jogos, né? Isso é muito ruim. E o outro confronto das semifinais foi em Guarulhos, no estádio Cícero Miranda, a partida entre Presidente Dutra e Ferroviários. O FAC conseguiu até um bom resultado fora de casa, um 2-2, né? Foi um baita jogo, eu pude estar lá presenciando a partida, e foi um baita resultado pro FAC, e vale lembrar que o União Presidente Dutra é uma das sensações desse campeonato esse ano. E foi complicado, né? O primeiro tempo foi marcado por um jogo muito forte entre as duas equipes, né? E aos 16 minutos, o Ferroviários abriu o placar com o Baião, Felipe Baião, que era lateral do Atibaia em meados de 2012, e abriu o placar pro Ferroviários. Aos 26, a União Presidente Dutra empatou com um golaço do Tom, que é um dos maiores artilheiros da história do Amador do Estado. E o gol lembrou muito aquele gol do Ronaldinho de 2002 no Seaman, cara. Eu vi que você escreveu isso e eu fiquei falando, caramba, será que foi mesmo? Foi um baita golaço, um negócio incrível. O Ricardo, que é o goleiro do FAC, né, o treinador de goleiro atual do Bragantino, que teve em passagem pelo Bragantino, não conseguiu buscar. Foi muito parecido o gol, só que do outro lado, assim, né. Foi um gol lindo. E aí aos 46, União virou a partida com o Bruno. E aos 58, o FAC conseguiu o empate com o Sérgio, encaminhou aí esse resultado, que ainda tá aberto, né, pro jogo de volta, que vai ser nesse sábado no Olímpio Rodrigues, em Bragança Paulista, e vai ser o confronto aí mais esperado da rodada. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 27, às 10 da manhã, no estádio Olímpio Rodrigues Siqueira, aqui em Bragança Paulista. E vale lembrar o fato curioso dessa partida, que teve flâmula, né, nesse jogo entre FAC e União Presidente Dutra. O União Presidente Dutra entregou pro FAC uma flâmula, e é um item raro aí hoje em dia no futebol brasileiro, né? Mas eles não trocaram, né? Não trocaram, só foi um presente aí pro FAC, não tinha flâmula.
Mas é um item legal, né? Curioso aí. Sim, muito legal, tradicional pra caramba, mas que cada vez mais os times têm dispensado esse tipo de material que faz parte da história do futebol. É isso aí. Agora vamos pra Copa Paulista, né? O Atibaia enfrenta o Olímpia pelas quartas de final, nesse sábado em Rio Claro. E vamos falar um pouco sobre os confrontos, né? No dia 26, sexta-feira, agora às 20 horas, o Novo Horizontino enfrenta a Ferroviária de Araraquara, que é um dos favoritos aí para ganhar esse campeonato. No sábado, às 15 horas, em Rio Claro, o Atibaia enfrenta o Olímpia. No dia 27, também, às 15 horas, o Votuporanguense enfrenta o Taubaté. E às 8h30 no sábado, o Red Bull no Moisés Lucarelli enfrenta o Mirassol. Os jogos de volta estão marcados para os dias 3 e 4. Todos vão ser passados aí, transmitidos na FPF, né? Você pode acompanhar os jogos pelo YouTube, como já vem sendo desde o começo do campeonato. O Atibaia acabou perdendo no final de semana, o Votuporanguense ficou em primeiro, mas não fez tanta diferença, o Atibaia não estava se importando tanto com a colocação. Por mais que a gente tenha falado que valia a pena, o Atibaia não mostrou muito que estava preocupado com isso. Perdeu o jogo, classifica, pega o Olímpia, que assim, eu não vejo o Olímpia um time muito forte assim, pode até ganhar do Atibaia, mas eu acho que o Atibaia é favorito nesse jogo. Eu acho que um dos times muito fortes dessa competição é o Ferroviária, tem jogado muito bem. O Taubaté mais ou menos, acho que o Votuporanguense vai acabar classificando. E entre Mirassol e Red Bull acho que tá bem equilibrado. Acho que o Mirassol tem um time um pouquinho melhor, mas assim, é bem equilibrado. Vale recordar que na última fase o Atibaia ficou em segundo, né? Na segunda colocação do grupo 7 com 9 pontos, né? E a Votuporanguense ficou em primeiro com 13. Eu acho um confronto que o Atibaia consegue passar, dá pra passar. Não é difícil, não é uma pedra no sapato. Poderia ser uma Ferroviária ou até um Taubaté, que é complicado. E eu acho que o Atibaia tem grandes chances aí de passar e avançar para semifinais. Agora, é uma competição complicada, competição difícil. O Atibaia joga agora mais longe ainda, né? Se já era longe em Indaiatuba pro torcedor, ficou um pouco mais complicado sendo em Rio Claro. E no sábado vai ter caravana pra torcida aí, poder acompanhar o Falcão em Rio Claro. O que você espera dos confrontos, Rodrigo? Esse Novo Horizontino e Ferroviária, Atibaia, Olímpia, Votuporanguense, Taubaté e Red Bull e Mirassol. Ferroviária, acho que é um dos melhores times do campeonato até agora. Tem jogado muito bem, acho que tem muita chance de ganhar até o campeonato, então por isso de passar pelo Novo Horizontino. Atibaia a gente já falou. O Votuporanguense, eu até que gostei desse time do Votuporanguense. Ele começou meio mais ou menos, mas até que tem ido bem nos últimos jogos e ficou em primeiro no grupo da Atibaia, então acho que pode passar pelo Taubaté, que também é forte, não é um time fraco, lógico. O Red Bull é o time de Campinas, né? Um time isso mesmo, forte que joga a primeira divisão do Paulista. Não tem praticamente os mesmos jogadores, óbvio, assim como o Mirassol, mas eu acho que é um jogo bem equilibrado. Enfrenta um Mirassol que é complicado também, né? Sim. É um time de muita tradição aí do interior, que também é chato jogar em Mirassol. Eu acho que o Red Bull vai ter que fazer uma vantagem aí pra, se quiser avançar para a próxima fase, né? E vale lembrar que hoje teve a reunião da Série A2 na Federação Paulista na Barra Funda, e com os representantes da Série A2 do ano que vem, de 2019, né? O Atibaia estava presente, os representantes, o presidente Alexandre, e confirmou aí que o Atibaia irá jogar em 2019 em Rio Claro, no estádio do Rio Claro. Enquanto não definir se o estádio do Atibaia vai ser a casa deles, né? Porque não vai dar tempo de construir estádio para janeiro, possível, o estádio mal começou e teve que ser paralisado por causa da justiça. Então assim, é muito difícil que o Atibaia ainda jogue naquele estádio ano que vem, eu não acredito. Eu acredito que o Atibaia, se for para disputar a Série A2, vai ter que jogar em Rio Claro mesmo. Isso se a Federação Paulista permitir que eles joguem lá, porque por mais que tenha passado essa primeira parte, eles vão ter que construir o estádio ainda. E tem a questão de você estar fazendo a reforma ou iniciando uma construção de um estádio ao mesmo tempo e jogando, né? Você não pode estar jogando em Rio Claro ou em Indaiatuba e não esteja assim construindo algum estádio, porque aí não daria vaga pro Atibaia. Eles têm que dar, entre aspas, uma garantia que eles vão jogar em Atibaia. Porque assim, é ruim ficar jogando fora da cidade. Rio Claro é até mais longe que Indaiatuba. Né? Assim, não faz sentido o time da cidade não jogar na cidade, ainda mais quando é time do interior. Vale recordar,
2014 é o ano que o Atibaia jogou a segunda divisão e foi vice-campeão, perdeu pro Nacional. A reta final jogou em Bragança Paulista. Em 2015 chegou a jogar alguns jogos no Salvador Russani, esporádicos, como o jogo da Francana, o jogo do Juventus. E depois começou a jogar em Indaiatuba. A partir de 2015, o Atibaia não joga em Atibaia. O Atibaia está desde 2015 jogando fora. Isso eu acho inaceitável. O Atibaia tinha que procurar a questão de jogar em casa, no CNPJ da cidade. O lugar onde o clube é fundado é Atibaia. O time chama Atibaia, né? Pô, cara. Não tem como, né? E assim, eu acho que distanciou muito essa questão do problema do estádio da frequência do torcedor, né? Porque fica longe, já em Indaiatuba já era complicado, e agora vai pra Rio Claro aí, que é um pouquinho mais longe, né? O Brasil já é um país meio difícil de arrumar torcida, principalmente pra essas divisões. O time que joga longe, então, assim, é muito difícil. Fica mesmo a torcida que já torce, que acaba acompanhando, mas pra criar novos torcedores, pra criar um vínculo a fidelidade, com a cidade, né? É muito difícil. Então, assim, meio que não faz sentido ter um clube de Atibaia que não joga em Atibaia, né? Eu acho que fica um pouco complicado. Eu acho que o clube deveria sim correr atrás. A questão infelizmente aí deu problema do estádio novo aí, da rodoviária. Tem vários impasses aí. Mas espero aí que dê tudo certo pro Atibaia futuramente voltar a jogar em Atibaia, né? E um dia antes também teve a reunião sobre a Série A1, né? A federação definiu os grupos, o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D do Campeonato Paulista da Série A1, né? O grupo A está com o Santos, o São Caetano, o Red Bull e a Ponte Preta. No grupo B, o Palmeiras é o ponta aí com o Novo Horizontino, São Bento e Guarani. No grupo C, o cabeça é o Corinthians, com o Bragantino, Ferroviária e Mirassol. E no grupo D, fechando aí os grupos, o São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano e Oeste são os participantes aí da Série A1 de 2019. O modo de disputa ainda é aquele modo meio esquisito, né? Que você joga contra todos os times que não são do seu grupo, pra fazer a classificação e jogar as quartas de final, semi e final. O Bragantino cai de novo no grupo do Corinthians, né? Já caiu ano passado, eles se enfrentaram nas quartas de final e o Corinthians acabou avançando. Outra coisa que tem nessa temporada é a volta do Clássico Campineiro para a primeira divisão. O Guarani está no grupo B, a Ponte está no grupo A, ou seja, eles vão se enfrentar. E era um clássico que estava há muito tempo longe da primeira divisão do Paulista, que é muito legal que ele esteja de volta. O Palmeiras cai de novo no grupo do Novo Horizontino também, tem alguns grupos repetidos, né? Alguns times nos mesmos grupos, né? Mas assim, por agora é difícil saber quais times vão jogar os campeonatos. Sim. Não só dos grandes, como principalmente dos pequenos. Qual que vai ser o time do Bragantino no Campeonato Paulista? Não dá pra ter a menor ideia de qual vai ser o time. É difícil saber qual vai ser o time do Corinthians. Do Bragantino, então. E no caso agora, teve algumas novidades aí sobre contratações do futebol do interior. O Botafogo de Ribeirão Preto anunciou nessa semana a contratação do meio-campo Denilson, aquele Denilson que jogou no São Paulo, que jogou no Arsenal. É um grande reforço pro Botafogo. E também nessa semana foi anunciada a nova fornecedor do Botafogo de Ribeirão Preto, que vai ser a Capa. Aí um contrato aí, mais de um ano com a Capa. Muito interessante esse reforço aí do Denilson, né, pro Botafogo de Ribeirão Preto. O Denilson é um bom jogador, é um volante, né, já teve vários momentos de destaque, né. A última passagem dele pelo São Paulo não foi muito boa, ele já estava mais no final de carreira. Mas pra jogar no Botafogo, pra jogar o Campeonato Paulista, é um ótimo reforço. Vamos ver se ele vai chegar bem e vai conseguir ser um dos destaques do campeonato. E só relembrando aí que a gente falou sobre a Série A2, a reunião da Federação Paulista, também foi anunciado o calendário da Série A2, que vai ser maior pro ano que vem, né? Isso é importante pros clubes, porque por conta do Guarani e do Oeste terem subido pro ano que vem pra Série A1, os participantes da Série A2 não tem calendário no segundo semestre, né? Então eu acho que uma iniciativa muito boa aí da federação de aumentar o calendário para a Série A2 do ano que vem. Ainda na Série A1, né? A partir das quartas de final eles vão aplicar o VAR, né? No Campeonato Paulista. Não sei como é que vai funcionar exatamente em alguns estádios menores, por exemplo. Imagina o Bragantino classificando e jogando no Nabi com o VAR. Não sei como é que vai funcionar o VAR no Nabi Abichedi, mas é a proposta deles. E outra proposta também é de não vender mais o mando, não fazer mais o que o Bragantino fez, por exemplo, na temporada passada, quando jogou no Pacaembu contra o Corinthians, quando era o mando deles, né? Assim, não sei como é que vai funcionar exatamente quando chegar na hora, né? Porque alguns estádios talvez não tenham capacidade de ter o VAR, então você talvez tenha que jogar em outro lugar, só que daí também não é permitido jogar em outro lugar.
Então você vai ter O que quebrar padrão não alguma é ter regra. padrão. Você vai quebrar alguma regra fazendo em algum isso momento. daí. Não sei qual vai ser a medida adotada na época, mas é questão de esperar e ver o que vai acontecer, mas vale avisar que essas são as novidades. Quadro no baú. E agora vamos pro quadro no baú, dia 9 de março de 1994, válido pela Copa Libertadores da América, no estádio Palestra Itália. O Palmeiras goleava o Boca Juniors pelo placar de 6-1, né? 18 mil pessoas estavam presentes naquela noite no Parque Antártica. Uma goleada, né, Rodrigo? Aqui em clima de Palmeiras e Boca a gente vai lembrar um dia 94, onde o Kleber, Roberto Carlos, Edilson, Evair 2 vezes e Giancarlo marcaram os gols pelo Palmeiras e Martínez marcou o gol do Boca. Um jogo assim, histórico, impressionante, né? histórico do Palmeiras. O Palmeiras domina a partida completamente. O time do Vanderlei Luxemburgo, que tinha o Mazinho e o Zinho, né? 2 campeões do mundo 100 dias depois, né? A Copa começou 100 dias depois desse jogo. Então assim, era um time muito forte do Palmeiras, com o Luxemburgo que sabia mesmo montar o time. Nesse jogo o Rincon não jogou, mas ele também estava no Palmeiras, o Palmeiras do Evair, que era o time que no final desse ano seria campeão brasileiro, e no ano passado também, ano anterior a esse, né, 1993, saíra da fila e ainda venceria o Campeonato Brasileiro também. Então era um time muito forte, que depois acabou perdendo alguns jogadores, né, o time da Parmalat. Daí em 96 tem um outro bom momento, depois tem uns momentos do Filipão, né. Mas era um time muito forte que pegou um Boca que não era tão não forte vivia assim. um bom momento, né? O Boca não vivia um bom momento. Os anos 90 pro Boca vão ser áureos na parte do final dos anos 90 aí, com a chegada do Bianchi, né? Ao Boca Juniors. Como que entrou o Palmeiras aí nessa noite de goleada? O Palmeiras tinha o goleiro Sérgio, o lateral direito Cláudio, a dupla de zaga Antônio Carlos e Kleber. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. No meio de campo era o César Sampaio, que depois foi substituído pelo Tonhão, né? O Tonhão foi pra zaga, o Antônio Carlos terminou o jogo jogando de volante. O Amaral, o Mazinho, depois o Giancarlo, tanto o Mazinho quanto o Giancarlo marcaram um gol. O Zinho, o Edilson, o Evair era do time do Vanderlei Luxemburgo. O Boca Juniors veio a campo com o goleiro Navarro Montoya, ídolo do Boca, Sonhora, Noriega, Giuntini e McAllister. Peralta, Mancuso, que fez sucesso aí no futebol de Pernambuco com o Santa Cruz e com passagens aí por outros clubes do futebol brasileiro. Marcico e Carranza. Sérgio Martínez no ataque, junto com o Rubem Silva, depois foi substituído pelo atacante Acosta. O técnico era o César Luiz Menotti, técnico histórico aí da seleção argentina. O técnico da Argentina era campeão do mundo de 78, né? Um técnico muito famoso, que é inspiração para muitos técnicos atuais, pela sua maneira de jogar. Ele gostava muito de um jogo de toque de bola, de bonito, né? Ele considerava o jogo dele como bonito, por mais que a seleção argentina de 78 não tivesse tanto assim esse jogo. Era mais um time físico, com o Kempes, por exemplo, sendo que era o grande jogador do time. Que era um time assim nem tão bom quanto o time de 86, assim, acho que o time de 86 é melhor, mas assim, era um bom time que acabou ganhando aquela Copa, que tem alguns probleminhas, assim, algumas questões maiores do que futebol também. E uma curiosidade sobre o César Luiz Menotti é que ele encerrou a carreira atuando pelo Clube Atlético Juventus da Moca. Ele terminou a carreira no Juventus. Isso é um fato curioso aí que poucas pessoas conhecem essa história. E agora a gente vai acabando o programa, vai ver o jogo daqui a pouquinho e vamos ver se o Palmeiras vai ter sorte como teve naquele 9 de março. Agradecer ao Mauro, né? O Mauro trabalhando aí, muito bem hoje. E até o próximo programa. Valeu. Chegamos ao final de mais um Arquibancada Caipira. Você pode acompanhar a gente no Facebook, estamos também no Correio de Atibaia e vamos deixar o link para você baixar o podcast para ouvir aonde você quiser. Tem sugestão de pauta, quer falar conosco? Envie uma mensagem para mim, Diego Pérez, ou para o Rodrigo e o Mário Casemiro. Até a próxima. Você ouviu o programa Arquibancada Caipira. Outro Boca Juniors. Resultado: Brasil e Argentina. Jogão de bola. O time brasileiro no Parque Antártica não toma conhecimento do adversário e começa o massacre. Pobre Navarro Montoya. O goleiro argentino consegue segurar 2 vezes, mas no rebote o zagueiro Kleber, de perna esquerda, abre o placar. O Palmeiras é fiel ao estilo tetracampeão mundial. Tabelas de pé em pé, bola na trave, o chute para fora não acaba com o encanto. Esse time faz sonhar.
Aliás, o segundo gol é digno de um Dream Team. Lançamento para Evair. Ele prende a bola e de calcanhar deixa para Roberto Carlos. E no pé esquerdo do lateral é do Palmeiras! A máquina verde não para de fazer gols. O terceiro é de Edilson. Mazinho, inspirado, dribla um argentino atrás do outro, até sofrer pênalti. Evair cobra com categoria. Outro lance genial de Mazinho. O chute mais parece um arremesso. A bola caprichosamente bate na trave. No rebote, Evair marca o quinto e faz do lance um momento inesquecível do nosso futebol. Para fechar uma noite histórica, Giancarlo, sem goleiro, marca o sexto. O pênalti de Antônio Carlos em Acosta é convertido por Martínez. Palmeiras 6, Boca Juniors 1. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida